Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um Pod Dutra, o podcast que faz história. Então, pessoal, hoje vamos, primeiro de tudo, né, quero agradecer muito a vocês pelo resultado que tem dado o canal. A gente tem tido um número de inscritos muito grande e muita participação de vocês, graças a Deus, tá? Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva lá, tá? Faça a sua, curta, propague, compartilhe, me ajude nisso aí, beleza? Bem, hoje nós vamos falar sobre administração colonial, tá? É importante dizer, pessoal, que já vamos comentar sobre essa matéria hoje, já baseado na mudança que o edital da ESA teve, né? Para quem não sabe, não existe mais dentro da ESA o Cotrim e o Coxiba, e agora passamos para o Vicentino. O Vicentino que já estava ali na bibliografia da SpaceX. Então, como a banca da SpaceX assume essa banca da ESA, é mais do que normal, né? Eles seguirem agora o padrão da SpaceX, tá? Sem muito desespero, não tem muito desespero. A minha opinião é que vai melhorar, porque não são mais 2 livros, né? Apenas um, então não tem pra gente fugir, beleza? Vamos lá. O nosso último podcast, nós falamos sobre período pré-colonial, né? Os 30 anos que Portugal nem liga para o Brasil. E aí tudo muda com a chegada de Martim Afonso de Souza. E é a partir do Martim Afonso de Souza que nós vamos dar a pegada desse podcast de hoje. O que acontece? O Martim Afonso de Souza, ele vem para o Brasil na intenção de colonizar o Brasil, né? De trazer pessoas para morarem aqui, porque ficaria mais difícil de invadir o Brasil com essa mudança. Só que quando o Martim Afonso de Souza chega, nós temos duas mudanças. Primeiro, acabou de acabar o período pré-colonial. Não existe mais período pré-colonial. Agora é período colonial, que nós entendemos que é da chegada de Martim Afonso de Souza até a chegada da família real, tá? Com isso, o primeiro passo de Martim Afonso de Souza criar não, essa palavra criar ela é um pouco complicada. Na verdade, ele traz para o Brasil o sistema de capitanias hereditárias, tá ok? Essas capitanias hereditárias serão a divisão do litoral brasileiro em 15 quiões de terra, tá? Quiões de terra é uma medida, tá? O Brasil será dividido em 15, que será distribuídas para os capitães donatários. Na verdade, quando eu falo de distribuídas, elas serão doadas, tá? É, Qual era o papel do donatário? Tá? Ele deveria colonizar a capitania, fundar vilas e proteger a terra e seus colonos contra ataques nativos e de estrangeiros. Deveria ainda fazer cumprir o monopólio real do pau-brasil, aquele que a gente chamou de estanco lá no último, tá? Para isso, quando a gente fala de capitães donatários, quando nós falamos de capitanias hereditárias, nós falamos de dois documentos, né? Que é a carta de doação, tá? Que era uma espécie ali de escritura que eu provava que a capitania foi doada para mim, tá? E a outra era a carta foral, tá? A carta foral, pessoal, ela funcionava como meus direitos e os meus deveres, tá ok? Então, tudo que eu quero fazer e tudo que eu tenho que fazer está escrito na carta foral. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Duas coisas você tem que sublinhar, tem que anotar. Os dois documentos que regiam as capitanias hereditárias, carta de doação e a carta foral. Carta de doação, a minha escritura, e foral, os meus direitos e os meus deveres, tá ok? As capitanias, apesar de ter sido dividida em 15, nós só vamos ter 12 capitães donatários. Isso mostra que não teve um grande interesse de Portugal para colonizar o Brasil. E quando a gente fala em colonizar o Brasil, quem é que estava vindo para cá? Quem tinha o direito de ter uma capitania hereditária? Era justamente os nobres, tá? Então, a grande nobreza não teve interesse de vir para o Brasil, apenas a pequena nobreza. Mas para a prova, gente,
sempre é nobres, né? Porque lá não tem lá a discriminação de é um pequeno nobre, é um grande nobre, é um grande nobre, é um pequeno nobre. Tudo é nobreza. Então, essa nobreza, ela não teve a ideia de vir para cá, o interesse de vir para cá, por vários motivos, né? Ataques indígenas, eu precisava de um alto investimento, era longe da metrópole, então não teve esse interesse vindo lá dessa nobreza, tá ok? Vale lembrar também que essa política aqui da capitania hereditária era uma política descentralizada, tá ok? Ou seja, cada capitão donatário fazia aquilo que queria. Então isso era muito ruim para a coroa portuguesa. De que modo? De que modo de que não tinha ali uma fiscalização, era muito fácil o contrabando, era muito fácil a insurreição de alguns capitães donatários. Então, as capitanias hereditárias, a palavra-chave é descentralização política. Quando a gente fala de ano de criação, né, ou ano de instalação das capitanias hereditárias, a gente vai lá pelo Vicentino. O Vicentino fala que foi entre 1534 a 1536 que nós vamos ter essa distribuição das capitanias hereditárias, tá ok? Sendo que nem todas as capitanias hereditárias progrediram. Isso aí, ó, é uma questãozinha bananada de ESA e de SpaceX, mas apesar de muita gente achar que não cai, já vi cair várias vezes, tá? As únicas que progrediram foi Pernambuco e São Vicente, muito pelo cultivo da cana-de-açúcar, tá ok? Então, ah, como posso dizer para vocês, as que realmente deram certo, a que tiveram um território próspero, foi Pernambuco e São Vicente. Quais são os motivos da grande maioria não ter dado certo, tá? Como eu falei para vocês, ataque indígenas, alto investimento, você tem que buscar coisas na metrópole por ser muito longe, isso vai dificultar muito. Só que eu não posso falar que todas as capitanias não deram certo, tá? Pernambuco e São Vicente prosperaram. Então, por isso, eu não posso dizer lá que elas não deram certo. Tá ok, pessoal? Então, essas capitanias hereditárias estavam quase todas fracassando, a coroa portuguesa resolve criar um novo sistema político para poder estar aqui no Brasil, tá? Que é o governo geral. O governo geral, pessoal, a palavra-chave é centralização política, tá? A centralização política vai ser a chave para a gente poder matar ali as questões de. Como posso falar para vocês? As questões de concurso público. Toda vez que você vê centralização política em alguma questão do período colonial, pode ter certeza que ele está falando do governo geral. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são os 3 governadores gerais? Para isso, pessoal, para quem já é meu aluno, né, eu quero velho macete. Tesão demais mata. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esse Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, o tesão demais mata, ele já está em ordem cronológica. Inclusive, no ano de 2021, caiu uma questão da ESA te perguntando o primeiro governador geral. Aluno que teve aula comigo, automaticamente tesão demais mata. Caraca, ele acertou, né? Que na grande maioria das vezes eu acerto realmente, sem querer ser arrogante, tá? Então, pessoal, o primeiro é o Tomé de Souza. Ele vai ficar entre o ano de 1549 a 1553, tá ok? O que eu tenho que fazer? Além de gravar o nome dele, eu tenho que gravar o que cada um fez, tá? Ele foi responsável pela fundação do Bispado de Salvador, tá? Vamos trocar aqui antes disso, né? Ele é responsável por fundar a primeira cidade barra capital do Brasil, Salvador. Cuidado para você não confundir aqui com Vila. Vila foi São Vicente por Mendes Sá. Desculpa. Vila foi São Vicente pelo Martim Afonso de Souza. A cidade foi Tomé de Souza, cidade de Salvador, tá ok? Logo depois, ele fundou o primeiro bispado do Brasil,
tá? O bispado, pessoal, é o conjunto de bispos que vai comandar a Igreja Católica no Brasil. O primeiro bispo a comandar é o Pero Fernandes Sardinha. Inclusive, ele vai morrer na chamada Confederação dos Tamoios, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Ele trouxe os primeiros jesuítas ao Brasil, lembrando que o papel do jesuíta é catequizar os indígenas, tá? E ele trouxe as primeiras cabeças de gado, né? Até então, o Brasil não tinha boi, tá? O boi, ele é um animal estrangeiro, um animal europeu. Hoje, tá cheio de boi no Brasil. Você anda pela rua aí, você vê um montão de boi, tá? Então, quem trouxe as primeiras cabeças de gado, as primeiras cabeças de boi, foi o Tomé de Souza. Depois nós partimos para o Duarte da Costa, o vacilão, né? Por que eu chamo ele de vacilão? Daqui a pouquinho eu vou falar o porquê. O Duarte da Costa ele é responsável pela fundação do Colégio Jesuíta de São Paulo, tá? Ele funda junto com o Padre Anchieta e junto com o Manuel da Nóbrega, tá ok? Deu origem que esse colégio São Jesuíta de São Paulo vai dar origem à cidade de São Paulo, por isso a importância. E aí, já que a gente está falando de jesuíta, né? Vamos lembrar que todo gato mia. Todo gato mia é o nome dos três principais jesuítas, que é o Manuel da Nóbrega, que é o primeiro jesuíta a chegar ao Brasil, o Inácio de Loyola, que funda a Companhia de Jesus, mas ele não chega a vir ao Brasil, e o Anchieta, que é o principal padre, tá ok? O Duarte da Costa vai sofrer várias revoltas indígenas, entre elas a Confederação dos Tamoios, que vai levar à morte do bispo Pero Fernandes Sardinha, tá ok, pessoal? E a Confederação dos Tamoios foi aqui no Sudeste. Nós temos também a Confederação dos Cariris, que é lá no Nordeste, que era conhecida como Revolta dos Bárbaros, tá ok? E para a gente finalizar, o Duarte da Costa, ele vai sofrer a invasão denominada França Antártica, que foi aqui na região do Rio de Janeiro. Essa invasão nós vamos falar mais lá na frente, numa aula só de invasões, que eu vou falar sobre invasão holandesa, falar sobre a invasão da França equinocial, entre outras mais. E para a gente finalizar aqui, nós temos o Mendes Sá. O Mendes Sá, a única missão dele era expulsar os franceses do Brasil. Para isso ele vai trazer o seu sobrinho Estácio de Sá, tá ok? E com certeza ele expulsa os franceses do Brasil, tá? Eles são expulsos e o seu sobrinho Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje a gente chama de Rio de Janeiro, tá ok? Outra coisa que nós temos que lembrar é que dentro do governo geral é criado as chamadas câmaras municipais, que era um órgão responsável por fazer as leis locais, tá ok? Como fosse hoje realmente o vereador. Só que naquele tempo não era o vereador que compunha as câmaras municipais, eram chamados homens bons, tá? Esses homens bons eram latifundiários, eram escravocratas, eram homens com muito dinheiro, tá? E por falar em câmaras municipais, não podemos esquecer os órgãos administrativos que vão controlar, que vão ajudar esse governador geral a fiscalizar os capitães donatários, que é o provedor-mor, tá? Responsável pela economia, tá ok? Assuntos econômicos, impostos, cobrança de impostos. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, só lembrar quem ouve julga, quem julga é juiz, juiz responsável pela justiça. E logo depois o capitão-mor, responsável ali pela defesa do território, tá ok, pessoal? Então é o provedor-mor, responsável pela economia, ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o capitão-mor responsável pela defesa do território. Tudo bom, pessoal? Então, galera, essa aqui é a aula de administração colonial, tá? A ideia das capitanias hereditárias, do governo geral e sobre o controle administrativo que Portugal vai colocar no Brasil, beleza? Galera, esse foi mais um podcast. Não se esqueçam, pessoal, curtem, divulguem, se inscrevam, fecha com Dutra. Beleza, pessoal? Até o próximo podcast. O Pod Dutra, o podcast que faz história.
Grande abraço, pessoal. Até a próxima.